Seja muito bem-vinda ao Bem Dispostas Cast, o podcast que te prepara para a vida. E nesse episódio de hoje, a minha convidada, ela tem uma elegância que fala antes mesmo das palavras. Ela é Store Manager da Balmain, no Brasil, uma das maisons mais tradicionais do mundo da moda, e ela transita com discrição e firmeza no universo do luxo. Ao mesmo tempo, é uma mulher de fé, esposa, mãe e extremamente sensível ao que realmente importa. Seja muito bem-vinda, Susan Rodrigues. Obrigada. Ai, que é um prazer e uma honra, né? Uma honra para mim receber você aqui. Uma surpresa. Ah, muito bom, muito bom. Susan, as Bem Dispostas têm muito a aprender com você, como a gente já estava aqui conversando, compartilhando aqui nos bastidores, né? A sua experiência de vida pessoal, não só a sua experiência profissional, mas as duas unidas, elas são de grande valia para o que muitas bem dispostas hoje vivem como um conflito. Sim. Por quê? O chamado para a mulher hoje de conciliar a carreira com a maternidade, que é o que o Bem Disposta, o método Mulher Bem Disposta propõe para as mulheres, isso só se torna possível porque nós temos os 5 pilares do método. E dentro desses 5 pilares, há uma ordenação de vida da mulher. Né? Sim. E um pouco do que a gente já vem compartilhando nos nossos bastidores, né? Na amizade que a gente vem construindo e tal, a gente já entendeu ali que tem muito do que você tem de valores pessoais também, espirituais, que convergem, que são muito parecidos com os meus. E isso, consequentemente, as mulheres que estão nos assistindo, elas vão ter a oportunidade de ouvir de você, da sua experiência, o quanto aquilo que eu venho falando para elas sobre, por exemplo, o nosso pilar primordial, que é a nossa espiritualidade. E que eu trabalho fortemente com a espiritualidade cristã católica, que é também algo que nós temos em comum. Sim. O quanto isso nos dá um norte, um caminho seguro e uma porta sim estreita, mas um caminho seguro para que a gente possa caminhar com passos firmes nesse processo de ordenar a nossa vida, já que isso é um pressuposto para que a gente possa conciliar aquilo que é realmente importante, porque o nosso olhar vai estar voltado para o que realmente importa. Conta um pouco sobre essa sua experiência, o quanto a espiritualidade para você, que é uma profissional, mas que antes de tudo você é uma pessoa, né? Uma filha amada de Deus, mas é também esposa, é mãe de 3 crianças lindas e que tem mais 2 crianças a caminho aí, gente. Ela está gravidinha. Sim, mais então, 2. Mais 2. Então, conta um pouquinho sobre isso. O quanto essa base para você também, ela faz diferença nessa sua forma de olhar para a sua vida e para as suas decisões. Sim. Para começar, o centro da minha vida sempre foi Deus, né? E no meio do caminho a gente vai aprendendo, né? A gente vai amadurecendo com tudo que vai acontecendo pela vida. Mas a gente saber que nós temos um pai, né? Temos Deus, aquele que nos ama, que somos filhas amadas, como você mesmo disse, faz toda a diferença, porque a gente sabe que esse é o centro, né? Para conseguir conquistar tudo que a gente quer na vida e a gente sempre tem para onde voltar, que é o nosso lar, que é o nosso é a paternidade mesmo, né? Que vem do céu e que nos dá esse alimento para viver, para ter assim toda a coragem que a gente precisa, principalmente hoje no meio do mundo, né? Que vivemos, e buscar a santidade no meio do lar e do trabalho. E não é fácil, né? A gente tem, sim, muitas dificuldades e a gente erra, mas a gente sabe que a gente pode levantar, começar e recomeçar de novo, né? Através de Deus, da palavra de Deus, da forma como Ele cuida de nós também. E não se perder, né? Não deixar que isso se perca. Então, ter, assim, não tornar a vida uma rotina, e sim a gente ir em busca sempre da verdade, né? Da beleza real da vida.
E aí a gente vai tentando conciliar tudo isso. Não é fácil, você sabe, mas é super possível, né? E é muito bom falar isso para outras mulheres, porque muitas vezes a gente se vê perdida, assim, né? No meio do caos, no meio da pressão, de tudo que nos cobram, né? Principalmente mulheres que estão no mercado. É muito difícil, a cobrança é muito alta e a gente quer entregar, né? Só que a gente não pode colocar como centro somente esse resultado. E sim todo o caminho que a gente vai percorrer para chegar nesse resultado, né? Então, hoje eu viso, assim, uma cliente, quando ela veste uma roupa, para mim, não é só a roupa, né? Eu quero ir muito além disso, de vesti-la com realmente o que importa, com a beleza real e se preocupar com o que é belo para ela, para a vida dela e para eu me sentir também uma pessoa que estou fazendo o meu papel no meio do mundo. Com coerência com seus valores, né? Com o que Com você certeza. acredita. E eu vejo, por exemplo, que para as mulheres, uma coisa que acontece com muita frequência, até por ser um conteúdo que eu venho trabalhando há um tempo, das mulheres elas falarem que eu falar sobre essa conciliação da carreira com a maternidade, como se isso fosse possível, mas porque eu estou romantizando ou porque eu tenho várias pessoas que trabalham comigo, e eu decidi que eu iria direcionar a minha fala especificamente para mulheres que empreendem, para mulheres que têm essa compreensão da dinâmica do trabalho em posições de liderança, que é o seu caso hoje. Por quê? Essa pessoa que está em posições de liderança, como é o seu caso, ela chegou neste cargo por uma entrega em que ela se mostrou competente, capaz e responsável o suficiente para liderar outras pessoas e motivar essas outras pessoas para também crescerem, para também entregarem grandes resultados, para realmente fazer a diferença dentro da empresa. E as mulheres que estão em papéis de empreender por conta própria, elas também precisam ter essa coragem, essa ousadia, essa resiliência que você, no seu cargo de liderança, precisou e precisa ter. E o que eu percebo? Que existe um holofote muito grande sobre a sobrecarga materna, que ela é real, mas o que eu percebo as mulheres que precisam aprender, conhecer a dimensão do que é a missão dentro da família, quando elas têm essa vocação ao matrimônio, para que elas aprendam a desenvolver um novo olhar sobre a maternidade. Não dizendo que a maternidade é super fácil, que tudo que a gente passa dentro da maternidade, que não há renúncia, que não há decisões difíceis, porque é um autossacrifício o tempo todo. Só que isso existe uma beleza que nós só conseguimos ver à luz da fé. Sim. Fala um pouco dessa sua visão, porque você não só é uma mãe, mas você é uma mãe de vários filhos, né? E está aberta e Deus te abençoou com outros filhos. Isso significa que você tem uma experiência prática, né? Por já estar formando os seus 3 filhos, que já estão aqui, que você já vem cuidando deles, mas para que essas bem dispostas possam entender o seguinte: isso só é possível tanto pela visão que você desenvolveu, quanto também do seu esposo. Da questão da forma como vocês dois juntos vivenciam o matrimônio e a maneira como vocês conduzem. Compartilha um pouquinho sobre isso também. Sim. Acho que o primeiro pilar para isso, dentro da nossa realidade, né, e a maternidade eu costumo não romantizar como todos, né, como muitas mulheres fazem. Existem muitos desafios, muitas entregas, né, que nós precisamos fazer e renúncias também, né? O amor é uma entrega e é o sacrifício, né? Então, que nós vamos ver lá na frente mesmo, mas que a gente sabe que quando Deus confia uma vida para nós, a nossa missão é levá-las para o céu, né? Não existe outra missão além dessa. Então, como fazer isso no meio de tantas funções, né? Muitas vezes, como eu falei antes, a gente se perde, mas a gente tem um eixo, né? Quando a gente tem Deus, a gente começa a buscar a verdade, começa a buscar como fazer isso. Como que eu posso organizar a minha vida e os meus filhos, né? Então, ter muita conversa, ter o diálogo, essa busca de querer educá-los, né, para o céu. E sempre baseado na verdade, né, no que Deus nos ensina, no caminho das virtudes,
E ter essa troca também com o meu marido, né? Que nós sabíamos que não seria fácil por eu trabalhar fora e ter essa independência que eu sempre tive, né? Você começa a ter um filho, e aí outro, e aí mais um, e aí você fala, poxa, como Deus é generoso comigo, né? E me manda tantas vidas, me confia tanto. Como é que eu vou fazer para entregar isso agora, né? Como que eu vou cuidar deles e cuidar do trabalho? Mas tudo é uma questão de centralidade. Então, nós buscamos, né, sim, direção espiritual, uma conversa, termos, né, nenhum casamento também é perfeito, então a gente está sempre tentando ali, né, cuidar do nosso matrimônio, tendo essas direções, tendo alinhamento entre o casal para que a gente chegue, né, num meio termo, num consenso para os dois e para o nosso lar, e sempre para o melhor para os nossos filhos, porque nós somos grandes exemplos para eles, né? Então, essa questão de eu ter que sair, ficar fora de casa, o que para mim no começo foi uma dificuldade enorme mesmo, né? Então, eu não me via deixando o meu filho, quando nasceu o primeiro, numa creche, numa escolinha, então eu ficava, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? Então, a gente entrou num consenso mesmo, conversando que a gente teria uma babá, e que nas horas vagas de cada um, né, a gente se adaptou aos horários para que cada um pudesse fazer essa cobertura e poder ficar com os nossos filhos ali vendo e educando mesmo, né? Para que eles entendam o valor mesmo, né? Ter essas virtudes enraizadas desde pequenos e sempre ter a certeza de que eles têm um pai e uma mãe presente. Então, sempre um vai fazendo a cobertura do outro. E no meio do trabalho, no meio de todas as, né, correrias, a gente tem que saber que nós precisamos entregar, mas que nós temos um propósito maior e que mesmo tendo uma missão muito grande para entregar resultados, a gente também tem uma missão muito grande, que é o nosso lar. Então, essas duas pontes, para mim, são caminhos e meios de santificação mesmo, né? Onde nenhum dos dois é muito fácil, né? Mas que a gente sabe que o mais importante está dentro da nossa casa. E se ela não vai bem, nada vai bem. Então, a gente precisa primeiro cuidar ali do nosso, né, da nossa estrutura, da nossa base, para poder florescer nos outros campos também. Para nenhuma mamãe é fácil, a gente sempre se cobra e acha que pode ser melhor, que pode ser mais, que podia ter feito melhor, que podia ter dado um beijinho mais demorado, ou aquele abraço, né? Porque eles sempre pedem a bênção antes de eu sair, agora eles também dão uma bênção na minha barriga. E tem que ser duas, e a mamãe tem reunião, vamos lá. E aí tem que esperar, né? E aí você vai respirando e vai falando, olha a beleza, que às vezes a gente deixa passar despercebido, né? Porque você tá com pressa, porque você tem um compromisso. Então, é olhar o amor de Deus em cada detalhe. É ver nesses momentos o que mais importa, né? É realmente aquele compromisso que você tem marcado ou aquela beleza e a pureza de uma criança querer te dar uma bênção, né? E como isso é especial, que você olha e fala, caramba, isso é um reflexo do que nós estamos passando para eles. Então, que a gente vai percebendo sim, porque é uma entrega, é uma doação. Logo que eles nascem, eles não entendem nada, mas de repente as recompensas elas começam a aparecer. E isso é muito belo e eu não trocaria isso por nada na vida. É muito maravilhoso. Que lindo. É isso mesmo, que lindo. E eu tenho certeza que isso que você está compartilhando agora, quem está nos assistindo, tem o coração tocado. Porque uma coisa é eu estou repetidas vezes falando. Outra é quando uma convidada ou um convidado vem e traz um testemunho da própria vida, né? E aí a pessoa vê, olha, a Susan já tem 5 filhos, 2 daqui a pouco estarão nos braços dela, além dos outros 3 filhos que ela tem. E ela tem a vida matrimonial, que os filhos são os frutos desse amor, e também tem a vida profissional. Agora, ela e o marido fizeram esse alinhamento, que é um dos pilares que a gente trabalha no método Mulher Bem Disposta. Então, bem disposta com esse alinhamento que marido e mulher fazem, ambos são um com o outro ali, não só um complemento do outro, mas um é o ajudador do outro, né? O nosso compromisso de santificação da nossa vida e entendendo que também somos comprometidos com a santificação da nossa família, é o que faz, inclusive, nós não nos paralisarmos no nosso egoísmo, no nosso orgulho,
Porque é uma tendência que nós somos bombardeados o tempo todo pelo mundo. E no ambiente de trabalho, como existe competitividade, como existe cobrança por resultados, como existe concorrência, como existe pessoas que talvez por valores divergentes tentam atrapalhar mesmo, tentam ser pedra de tropeço na nossa vida. Se nós não estivermos alicerçados em valores eternos, o que vai acabar acontecendo é exatamente isso. A mulher e o homem vão se distrair e se perder do que é o mais importante, porque o mundo não para um segundo de nos bombardear e nos fazer, inclusive hoje, nessa era que nós estamos vivendo de redes sociais, nessa era onde a internet, igual nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento, estamos usando a internet para um meio de também evangelizar as pessoas, para um meio de transformação da vida espiritual, emocional e da saúde física das pessoas através do que a gente está aqui compartilhando. Mas ao mesmo tempo que nós estamos fazendo isso, existem outros milhares e milhares de conteúdos sendo produzidos que geram nas pessoas, e se nós não cuidarmos, gera em nós também, comparação, medo, dúvida, um sentimento de, poxa, mas eu estou ficando para trás. Então, se nós não estivermos com o nosso olhar muito centrado em Cristo, é muito fácil da gente se perder e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Com certeza. E começar a haver uma comparação. Para você, que hoje já está há bastante tempo de experiência no mundo da moda, e especialmente não é da moda de qualquer forma, é uma moda no meio do luxo mesmo, né? Onde você conhece e convive com pessoas de um público muito seleto. Qual é a sua percepção desse meio no sentido do seguinte, desse contexto que nós estamos falando sobre, por exemplo, as famílias? O que você percebe? Porque o público que você lida diretamente é principalmente público feminino também. Sim. Né? O que você consegue perceber na fala das pessoas que já chegaram até você, que já foram atendidas por você de alguma forma, pessoas que criaram uma relação com você em relação a essa parte da... Se as pessoas hoje buscam autoafirmação ou não através da moda, se você percebe que existe às vezes ali um buraco mesmo sendo preenchido com coisas que sim embelezam, mas ao mesmo tempo para algumas pessoas aquilo está sendo uma válvula. Isso, uma válvula, um curativo, alguma coisa para uma dor maior que está latente, mas que ela não está olhando. Como que é isso? Você já percebeu isso também? Com certeza, muito. E a gente vive isso na pele, né? E foi isso que foi me amadurecendo também e mostrando para mim mesma, né? Que a gente vai vivenciando tudo isso e isso só mostra para você que o caminho, ele é um só, né? Então, muitas vezes a gente atende e existem, né? Ainda existe muito preconceito, assim, de falar, nossa, você tá grávida de novo, meu Deus, você é louca. Meu Deus, como assim? Agora acabou, né? Parou. Então... muitas vezes a gente se depara com esse tipo de comentários, mas que com algumas respostas e alguns acompanhamentos com essas mulheres, elas passam a olhar de uma outra forma, né? Então, mesmo no meio de uma resposta, né, meu Deus, que louca, mais um, como assim? E aí, quando você fala que não existe amor maior que esse, né? E aí elas param para pensar e falam, você tem filhos, né? E a pessoa fala, eu tenho um, eu tenho dois. Puxa, tem algo mais belo do que isso? Tem alguém que você ama mais do que os seus filhos, assim, né? Claro, depois de Deus, mas no entendimento dessas pessoas, eu acho que quando a gente toca no amor dos filhos, elas param com tudo e falam, nossa, é verdade. Eu amo os meus filhos, jamais. Eu falei, você já se viu? Você já se imaginou sem um deles na sua vida? Não, nunca. Eu falei assim, então eu também não, né? E se Deus me confiou mais um, eu vou aceitar. Se Ele confiar mais dois, eu vou amá-los muito também, assim como você também ama. E elas falam, nossa, é verdade. Então, é como se fosse um choque de realidade, porque realmente as pessoas, elas vivem no meio do mundo. E esse caminho é um caminho que a gente percorre e que existem muitos holofotes, existem, assim, muitas distrações para essas mulheres, né? Como a própria internet, como uma vida perfeita, como, eu preciso pertencer a isso para eu
pertencer, eu preciso seguir esse caminho, eu tenho que estar com essas pessoas, eu tenho que frequentar esses restaurantes, eu não posso, né, ficar tanto tempo assim com a minha família, eu tenho que estar com as amigas e fazer... Então, assim, você se perde, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre com o centro, né? Sempre firmada na espiritualidade, sempre tendo um coração ali firme, né? Em busca do que você realmente foi para fazer. Então, se a gente tem uma meta ali que é falar, poxa, eu vim para me santificar e para santificar o outro também, de uma forma leve, né? Sempre de forma sutil. Então, sim, existem muitos buracos, existem muitas dores e muitas curas. Eu mesmo já passei por muitas dores e a gente vai passando por aprendizados, curas, né? Através da nossa vivência, através das nossas experiências e de outras pessoas que precisam da gente ali forte também. Então, quando a gente fala do luxo, né? Da roupa, do vestuário, da ocasião, das pessoas, são todos seres humanos que precisam de amor, precisam de cuidado. Então, às vezes, é uma palavra de consolo que ajuda, é um convite para um lugar que elas jamais esperariam, né? Fala assim, a gente convida para almoçar, convida para jantar, para o cinema, para festa, para bailes super legais e importantes, mas às vezes um convite para que elas assistam uma palestra, né? Um sacerdote. O convite para ir juntas para a missa, igual a gente já foi. Exato. Então, de um almoço, fala assim, olha, vamos juntos, Então, são coisas que ninguém espera, mas que quando elas aceitam, elas passam a olhar a vida de uma forma diferente, né? E às vezes a gente, claro, nós somos instrumentos de Deus, né? Não, eu ainda tenho muito a aprender, não sou nada, mas Deus conta com isso, conta com esse pouco que somos para que a gente faça realmente alguma diferença na vida de alguém ali no dia, né? Então, é buscar sempre isso e minhas experiências são sempre assim, dentro de todo o universo que eu trabalho, assim, do varejo, né? Claro que eu fui cada vez mais amadurecendo isso, entendendo até que ponto chegar com cada mulher, até que ponto cada uma está preparada para receber um convite ou para ouvir alguma coisa diferente, para entender umas dicas que a gente dá, até de moda, né? E falar assim, olha, onde vai ser a ocasião? Poxa, que legal, você vai num casamento, então você vai estar ali, né, diante do altar, do Santíssimo, vamos colocar um lenço, vai ficar falando. Então, é mostrar a beleza que as próprias mulheres têm, né? E que a gente não precisa expor nada para mostrar a nossa beleza. Acho que a gente pode realçar de uma forma diferente, né? E sendo quem nós nascemos para ser. Então, eu acho que é isso que vai fazendo toda a diferença, né? Nesse caminho. Você tocou num ponto muito interessante e que é uma coisa, assim, que Deus tem trabalhado em mim nesse sentido nos últimos 2 anos, principalmente, de ir refinando a minha percepção para esse aspecto, que é esse aspecto do... por exemplo, eu durante muito tempo, mesmo tendo sido católica de berço e praticante, durante muito tempo existiu um ponto cego para mim de setorizar como eu me visto quando eu vou para a Santa Missa e como eu me visto em outras circunstâncias. E isso foi algo que aconteceu numa janela de tempo na minha vida, que eu até já falei em episódios anteriores, que foi uma fase onde eu fiquei buscando muito tendências. Né? Eu não sei se eu já compartilhei com você que eu estou fazendo pós-graduação em moda. Não, que legal. Então, assim, mas a minha busca ali é para conhecer, aprender, mas não para seguir tendências e tal. Mas porque tem muita coisa para ser aprendida ali, mas, assim... não deturpar a partir do conhecimento que eu estou adquirindo aquilo que como cristã é uma base. E uma das coisas que Deus tem me ajudado a perceber e que isso fez com que eu entendesse que era importante também trazer isso para as minhas seguidoras, para as pessoas que me acompanham, é essa questão do... Sempre falei que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas precisa existir uma coerência nisso em absolutamente tudo. Sim. E essa coerência, ela tá tanto na forma como a gente se alimenta, quanto na forma como a gente se trata, se percebe, se critica ou se elogia, né? Então, se eu me vejo como imagem e semelhança de Deus, se eu me amo e me respeito conforme eu entendo a dignidade que Deus me deu, como é que eu posso tecer críticas de uma forma destrutiva para mim mesma? Como é que eu posso ter uma autoestima
destruída. E isso tudo interfere no nosso posicionamento na vida, no matrimônio, perante os filhos, perante as outras pessoas, da questão do buscar aprovação ou não. Exato. Mas também tem a ver com a maneira como a gente se veste em absolutamente todo o tempo. E não só quando a gente vai à Santa Missa. Não. Né? Então é em todo o tempo, e isso é algo que parece que passou essa janela de tempo ali, onde eu te falei que eu comecei a seguir tendências, e eu fugi um pouco do que era o meu natural, porque no meu natural desde criança, estar com o corpo sempre coberto, né, vestindo de forma modesta, era o meu natural. Por quê? Porque eu aprendi assim. Foi quando eu comecei a olhar muito para fora, para o mundo, observando tendências, e eu perdi a mão no sentido de não só olhar e ver que existe, mas começar a absorver coisas que não faziam o menor sentido como cristã. Sim. E aí, dos últimos 2 anos para cá, eu falei, Senhor, como é que eu não estava percebendo isso, que eu setorizava, que é assim, se eu não estou no ambiente da igreja, não tem problema, de repente eu estar com um braço todo de fora, com alcinha e tá. Hoje eu olho e falo como isso passou durante tanto tempo batido para mim. Sim. Mas como que o fato de continuar na busca, né, pelo discernimento para que o Espírito Santo possa ir trabalhando, e nessa busca o Senhor vai nos dando a graça de perceber coisas que precisam ser lapidadas, né? Então isso que você tocou é um ponto muito importante, porque quantas mulheres não têm nem sequer esse senso assim, em nada, nem da hora que vai para dentro de uma igreja, porque de repente não é da vida dela estar dentro de um ambiente da igreja com frequência, então às vezes ela vai só num evento, e aí ela não tem discernimento nenhum. Sim. Mas isso é importante para as pessoas que estão no meio da moda e que já têm esse discernimento serem exemplo, Com né? certeza. Exemplo de que maneira? Não para ficar apontando para as outras mulheres e falando, nossa, você não deveria se vestir assim, mas ao ponto das pessoas olharem e falarem, nossa, como ela tá linda dessa forma, e ser uma inspiração vestida de uma forma que agrada a Deus todo o tempo, Exato. né? Exato. E você não precisa estar exposta para estar elegante. Exato, Né? exato. Então, existem várias formas de você se vestir e mostrar realmente a sua beleza. E é legal sempre se fazer uma pergunta, né? Me visto de acordo com a dignidade e elegância da mulher? Acho que essa pergunta, quando a gente escuta, né? Sou exemplo na minha casa, para as minhas filhas, para as minhas amigas, né? Para as pessoas que me cercam. Então, quando a gente pensa nessa pergunta, você olha e fala assim, poxa, o que eu poderia melhorar, né? O que eu realmente, quando eu entro num lugar, eu estou absolutamente exposta. O que vai chamar a atenção, né? Será que é realmente o que eu sou ou o que eu aparento ser ou uma pele exposta, né? As pessoas elas acabam sendo atraídas para um olhar que não deveria ser, né? E sim olhar nos olhos, e sim ter essa conversa, e mesmo assim ver uma mulher elegante ali, que não deixa de estar de acordo com a moda, né? E realmente a gente se perde muito no meio da moda, então é preciso ter muita atenção e cuidado, porque várias vezes a gente olha e tem várias coisas que é super tendência, né? E aí quando a gente vê, já tá super normalizado, né? Então, assim, mas todas as blogueiras usam, mas todas as famosas estão usando, tá super em alta. E aí você olha e fala, eu não sou todas as mulheres, eu não preciso me vestir de acordo com o que elas vestem, e isso não vai me fazer menos mulher, ou vai me fazer uma mulher feia, ou brega, né? Exato, existem, né? A gente sabe que existem muitos tecidos, muitas formas de se vestir e que não existe o errado nesse sentido, né? A gente pode se adaptar muito bem à moda, mesmo com as tendências, mas pensar sempre que a gente pode cobrir o nosso corpo de uma forma honrosa, bonita, elegante, né? Você não precisa sair dos padrões também para parecer uma careta, nada disso. Tá super para andar na moda e não andar, né, assim, totalmente exposta e de uma forma elegante também. Mas é preciso fazer bastante atenção.
E isso vai acontecendo não é pela forma que nós falamos, e sim pelo nosso exemplo. Acho que faz toda a diferença. Então, se eu falar para uma mulher que ela está muito exposta, isso realmente vai soar como algo ruim, como, né? Ai, nossa, que invejosa. Tá sendo invasiva. É demais. Pô, como assim? Não perguntei. Então, não, é no dia a dia você mostrando, né, como você se veste, mesmo com aquele mesmo produto, só que de uma forma elegante, de uma forma diferente, com um encharpe, com um casaco. E a pessoa olha e fala assim: nossa, poderia usar esse tipo de roupa, né? E ao longo do tempo, com o exemplo, as pessoas começam sim a mudar o seu ponto de vista e começar a ver que realmente, nossa, por que que eu preciso usar uma roupa acima do joelho para eu me sentir mais bonita, né? Por que que eu tenho que expor tanto meu corpo assim? Se eu usar um midi, estou tão elegante quanto uma mulher que está ali querendo marcar, né? Todo o corpo. Então, é com o tempo que a gente vai sentindo. Eu também já passei por essa transição, só que isso é algo de Deus, né? Que vai sendo plantado no nosso coração, porque não existe explicação. Teve uma vez que eu mesma, né, assistindo uma missa, estava muito calor, eu estava até no Brasil, e eu nunca vou me esquecer que o padre Michelino, ele fala assim, né, no final da missa, ele falou assim: olha, eu queria dar um recado aqui a todos, né, a gente sabe que tá muito calor, e eu queria deixar aqui umas regrinhas para vocês, né, vocês estão sempre aqui e tal, então, homens, por favor, não venham de bermuda à missa, né? Estejam sempre com calças, jamais de regata, com os braços expostos e tal. E até lá eu tava assim, bom, eu tô com um vestido super longo, né? Tá tudo bem. E aí eu olhei e falei assim, não, eu tô certa, né? Tô aqui em paz. E aí ele falou, mulheres, vestidos e saias, por favor, vamos colocar abaixo do joelho, né? Nós somos sacerdotes, mas nós somos homens. E o olhar, ele desvia, né? Quando a gente vê realmente as mulheres são muito belas. Então, a gente não precisa ficar vendo tudo que vocês têm à mostra. Deixa para mostrar para os maridos. E aí eu, né, tava ali super certa que eu estava ótima. Eu estava com um vestido longo, mas ele era uma regata, né? E aí ele falou assim: e as mulheres que estão de vestido também, alcinhas muito finas, cubram seus ombros, né? Não precisa ficar com os braços, com o ombro, com o colo exposto. E aquilo para mim foi uma chamada que depois daquele dia eu não consegui mais ir assim com um vestido sem pôr uma jaqueta ou sem colocar um lenço. Não que nós somos a mesma mulher, nós somos uma mulher só, e nós precisamos ser a mesma mulher, tanto fora quanto dentro da casa de Deus, porque nós somos observadas e estamos com Deus o tempo todo, né? Não é só lá dentro. Que é o ponto que eu te falei, que até 2 anos atrás eu não tinha esse discernimento mas foi algo que mudou numa certa fase da minha vida, que foi essa fase onde eu comecei a olhar muito para tendências. Mas assim, enquanto eu estava ali sendo formada pelos meus pais, que eu era menor de idade e tal, meu pai nunca me deixou usar uma camiseta, uma alcinha. E ele sempre falava, ela é uma menina, o corpo dela precisa ser respeitado. E eu sempre fui muito alta, então eu aparentava ter mais idade do que eu tinha. Vamos supor, eu estava com 12 anos, já parecia que eu tinha 16, 17, porque eu era alta. E aí, o meu pai falava, eu não quero que a minha filha desperte olhares que não correspondem, ela não tem idade para ser olhada como uma moça, ela é uma criança. Então, ele sempre teve esse zelo. E aí, em casa também, se a minha mãe e eu, como eu só tinha irmãos homens, né? E aí, ele também tinha o pudor de não estar exposto. A única hora que meu pai estava sem camisa era dentro da piscina de casa, então dentro da água. Ela estava de bermuda. E ele falava, para andar aqui dentro de casa, a minha mãe e eu tínhamos o nosso roupão, né? Um hobby para colocar por cima do pijama. Então, tinha esse zelo. Sim. E ainda assim, durante uma fase, para você ver o quanto nós precisamos estar realmente conectadas com Deus, porque senão a gente perde o discernimento. Com certeza. E aí, o quanto isso parece algo, ai, nossa, mas está sendo extremista. Não, não é extremismo. E depois não dá para desver. Uma vez que nós fomos sensibilizadas no Espírito Santo para isso, não tem como desver. Não se trata só de como a gente está transitando para lá e para cá, mas também, por exemplo, até quando nós registramos uma fotografia,
e postamos essa fotografia na rede social, um ambiente também que eu tenho tido ainda mais zelo, mais cuidado, academia, né? Que já é um meio que a gente vai usar roupas que a tendência são leggings. Então, o que eu passei a fazer? Usar camisas compridas. Sim, e sempre eu tenho um acessório, né? Ou tenho uma sainha ou uma blusa. Ou uma blusa amarrada. Então, são coisas Pra que foram nesses 2 últimos anos que eu comecei a ter essa percepção e o quanto eu vi que faz diferença, porque pode parecer algo que é bobo, mas não é. Não é. Não é. É um zelo que nós precisamos ter. Isso não é caretice, isso não é exagero. Não. E isso é realmente fruto do Espírito Santo, porque quando a gente passa a entender por quê, né? E não é porque alguém me falou, não é porque o padre comentou, não é. É do nosso coração. Eu não quero despertar olhares que não seja do meu marido para mim. Eu não quero que um outro homem casado me veja com desejo. Não quero, jamais. Não quero estar exposta para uma pessoa querer me desejar, jamais. Não é essa, não, né? Então, quando a gente pensa assim, quando isso floresce no nosso coração, a gente passa a entender realmente a beleza, né, do se cuidar para o outro, para o matrimônio, tomar o cuidado com as outras mulheres e com os outros homens. Isso também é uma forma de respeito, né, com as outras pessoas que nos cercam. E isso é tão simples, mas demora para realmente a gente entender o que isso pode despertar, até mesmo numa foto, na internet, né, na rede social. Às vezes tem mulheres que elas já são mais sensuais, elas não precisam se vestir, né, assim, com nada exposto e elas já têm uma sensualidade ali, né, aflorada. Então a gente pode usar da nossa feminilidade para estar sempre bela, sempre elegante, mas não dessa forma, né, expondo ou querendo atrair olhares, porque no fundo, nós nos arrumamos para nós mesmas, né, porque o marido, às vezes, os homens, eles não reparam tanto que a gente está se arrumando toda, está ficando toda, né, e a outra amiga fala, nossa, amiga, como você tá linda, nossa, eu amei a sua roupa, como você se vestiu bem. Então, assim, a gente sabe que existe no mundo das mulheres ali uma competição, né, existe sim uma querendo estar um pouco mais elegante que a outra, e isso é super normal, mas a gente tem que tomar cuidado e cuidar das outras também, né? Para não atrair olhares que não condizem com o que nós realmente somos. E quando a gente se posiciona, naturalmente, a gente está dando exemplo. Isso me fez lembrar uma coisa, que é assim, ó. O meu perfil comportamental é dominante e influente. Você já ouviu falar do DISC? Sim. Então, o meu é dominante e influente. Aí eu me lembrei que na adolescência acontecia um fenômeno muito interessante, depois ele se repetiu na faculdade, que é o seguinte. Sabe aquela coisa dos pais ficarem preocupados assim, se você ficar andando com fulana ou com ciclana, que é filha de Beltrano, que no interior tem muito isso. Porque ela é uma menina muito pra frente e tal, não quero você andando. Na época que eu era ali adolescente, as minhas colegas daquela época, minhas amigas assim de escola ou vizinhas e tal, elas já começaram a despertar para essa questão de querer paquerar e tal muito cedo. E todas as vezes que alguma delas começava a ficar mais próxima de mim, elas paravam. Olha. Ao invés de acontecer o caminho de alguém me desvirtuar, acabava que quem se conectava e ficava mais próximo a mim parava com isso. Inclusive tiveram casos emblemáticos assim de amiguinha que todo final de semana, das mais pra frente, queria beijar algum rapaz. Olha. E aí começou a ficar mais próxima a mim. Com isso parou de sair, porque esse não era o meu caminho. Então assim, o nosso poder de influência ele é tanto para um lado quanto para o outro. E quando nós temos um posicionamento, independente se aquela pessoa que está posicionada, ela está posicionada para um exemplo que vai ser positivo para a vida de outras pessoas ou negativo, ela vai influenciar. E eu cheguei numa certa fase na faculdade, porque aí na faculdade eu fui do grupo de oração universitário. E aí as pessoas que passavam a morar na república que eu fundei, elas começavam a me acompanhar e começavam a fazer parte do grupo de oração. Olha. Porque seguiam o exemplo. Sim. Então, isso me fez lembrar disso que assim, ó, uma vez que nós estamos posicionadas, não é só o mal que influencia. O bem também influencia, desde que você esteja claramente posicionada. Exato. Então, isso que nós estamos falando aqui, da mesma forma que a mulher que segue as tendências, ela acaba sendo influenciada pelas pessoas que estão usando as principais tendências de moda, a mulher que quer seguir a tendência do que é agradar a Deus,
do que é viver uma modéstia, né, segundo a vontade de Deus para a vida da mulher, no sentido dessa forma de se vestir, e que não é só o vestir, é algo interior também, né? É uma maneira de viver. Isso também influencia, Sim. desde que você esteja claramente posicionada, Com certeza. né? Com certeza, é Me isso fez mesmo. lembrar isso agora, e assim, por conta do que você falou. E você hoje consegue exatamente vivenciar isso, mesmo estando ali no meio da moda, né? As marcas que você já passou por elas também tinham tanto peças que vão para esse caminho mais tendência e sensual, quanto coisas que são clássicas e que dá para a mulher se vestir e se manter bela e numa postura respeitosa. Como que você faz dessa escolha tanto para você, quanto aonde você encontra uma abertura de fazer também essa sugestão, essa influência de uma forma positiva para outras mulheres? Sim. Primeiro que a gente precisa realmente estar bem cuidada sempre, né? Dar esse exemplo. Então, muitas vezes elas chegam e falam: Nossa, você tá sempre tão elegante, você tá sempre arrumada, nossa, eu nunca vi você descabelada, ou enfim, poxa, que bacana. Então, começa por aí, começa um relacionamento, né? Mesmo que à distância, nós estamos sempre lá, né? E elas estão sempre vindo para ver as tendências, para entender, acompanhar. E aí começa, né, essa troca. Então, quando elas muitas vezes pedem a minha presença, né, num provador, então eu recebo a pessoa e tal, e ela fala: Olha, mas eu tenho uma ocasião, e eu pergunto: qual vai ser? Onde vai ser? Como que, né? E aí elas vão falando, eu falo: Nossa, que bacana, você já pesquisou esse local? Olha, já sugiro que você coloque, né, uma encharpe, porque pode ser que ali no altar te deem alguma coisa que você não vai combinar com o seu look. Então a gente já vai mostrando realmente dessa forma de influenciar, mas ao mesmo tempo de prepará-las, porque muitas vezes elas não sabem o que vão esperar. Então, e não tem isso que a gente falou, talvez não tenha essa malícia, não tenha essa percepção mesmo. Exato. Né? E muitas vezes a gente tem que usar da delicadeza, do cuidado, né? Dessa, como que eu posso falar? Dessa delicadeza mesmo de falar com essa mulher, né? Porque não é fácil, né? Não é um papel muito fácil. Não. Mas assim, é tão normal agora, porque a gente vai sempre lapidando isso. Eu falo assim: olha, tudo bem, eu vou te dar essa opção que você quer provar, mas prova essa daqui, só pra gente ter, né, certeza que é isso mesmo que você quer. E quando ela coloca outra peça, a gente começa a mostrar e fala assim: olha como essa peça evidencia mais você. Olha olha o seu tom de pele, os seus olhos, como isso faz. Olha a sintonia que trouxe essa peça em você, como é diferente da outra, né? O que você quer o que você quer mostrar mais? É a sua beleza aqui nesse vestido, ou nesse aqui que você tá exuberante, você está linda nessa roupa. E aí elas começam a olhar e falam assim: Nossa, é verdade. Nossa, eu nunca tinha parado para ver isso. Porque a gente conhece as pessoas, então a gente vai do coração, né? E você conhece, você sabe quem aquela mulher é, e que ela não precisa daquilo para mostrar que ela é bela, ou que ela é melhor, ou que ela vai ficar mais bonita. Então, com muita sutileza, a gente vai mostrando o caminho que pode ser diferente e continua sendo elegante. Então, assim, pode ver que é um leque que muitas vezes, em muitas marcas, você tem todas as opções, né? Tanto do mais curto, quanto até o longo, mid, e tudo vai de uma questão de escolha e de você se sentir bem e falar qual vai ser esse ambiente, né? Você vai se sentir confortável? Senta para dar uma olhada, olha no espelho, vamos sentar, porque isso é muito importante, né? Às vezes a gente prova uma roupa e fala: Nossa, ficou linda, e na hora de sentar fica tudo justo, você fica desconfortável, ou mostra Já viu que demais. tem mulheres que ficam, elas chegam e às vezes a ideia era essa, causar aquele impacto de chamar a atenção. Só que você vê que a pessoa não fica confortável em como ela tá vestida, ela puxa o tempo todo. Só que aí ela puxa para baixo aqui, aí falta aqui. Aí ela fica. Isso é insegurança também, né? Porque E aí eu fui para me achar melhor, até eu chegando. E quando eu chego lá, eu não consigo nem segurar essa roupa, porque não faz parte
de mim, faz parte né, dessa pessoa, dessa mulher. Então eu falo, senta, imagina que você vai sentar, imagina se você precisar arrumar sua sandália, alguma coisa, vê se você vai se sentir confortável. Então trazer essas provocações mesmo, para que ela mesma fale, nossa, é verdade, como, nossa, não, tá meio desconfortável, vamos ver tal opção. Então é dar esse leque, né, é dar essas sugestões com essa delicadeza, com sutileza, e mostrar tudo o que pode acontecer ali, né? E como ela pode ficar elegante e linda do mesmo jeito, só que bem vestida, né? Vamos dizer assim. Porque foram conceitos que foram sendo colocados de uma forma midiática mesmo, né? E inclusive normalizando o que não era para ser normalizado, que é essa exposição tão grande O tempo do nosso corpo de uma forma sexualizada e que nos desvirtua mesmo. Com certeza. Olha, a gente está conversando aqui e estamos caminhando para o final. E foi tão gostoso, mas eu queria... Passou muito rápido. Eu achei que fosse demorar, que eu ficar nervosa. E eu queria voltar para a gente poder caminhar para o final, voltando de novo nessa questão da família, porque eu acredito que é a mensagem mais poderosa que você hoje pode testemunhar e deixar, ela tem a ver com a sua fé e essa questão do seu entendimento e maturidade da missão que Deus confiou a você como esposa e mãe. E é o que eu vejo hoje também sendo mais atacado, né? O inimigo, ele tem atacado as famílias e a melhor maneira que ele encontra de atacar as famílias é fazendo com que essas mulheres tenham as suas estruturas espirituais, emocionais e físicas mesmo da saúde abaladas. Sim. Você, que mensagem você gostaria de deixar? E aí você pode até também, se você quiser, fala para mim, ou pode falar direto para as bem dispostas, que mensagem você gostaria de deixar para o coração delas em relação a tudo o que você, nessa sua jornada com Deus, de uma vida toda, de tantos aprendizados, do quanto Deus tem trabalhado na sua santificação através da sua entrega como esposa e mãe, do quanto você tem vivido essa entrega e não é à toa que o Senhor está te confiando mais filhos, é porque, de fato, Ele se alegra com o que você tem feito e também tem algo para ensinar para você com essas novas vidas que Ele está confiando agora. Mas, assim, que mensagem que você deixaria para elas em relação a isso, dessa missão extraordinária, maravilhosa, que é o matrimônio, a maternidade, e do quanto, de fato, essa missão ela tem uma ligação direta com o nosso chamado a uma vida na eternidade. Sim, que lindo, muito profundo. Eu tinha anotado aqui um trechinho e também tem um ponto muito importante, assim, que eu levo isso para a vida, que foi um dos primeiros pontos que eu vi, que eu li de São José Maria Escrivá, né? Que a nossa vida não seja estéril, se útil, deixa rastro, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu nem tinha notado, mas é o que eu levo para minha vida. Então, a gente não pode ser estéril no mundo, né? A gente tem que passar e deixar uma marquinha ali e deixar rastro mesmo, né? Porque quantos apostolados a gente faz e a gente não vê fruto nenhum daquilo que a gente fez. Às vezes você deixou uma mensagem para alguém que precisava ali e você seguiu o seu caminho, ela seguiu o dela, e você não faz ideia de... Talvez, quando você chegar lá no céu, quantas pessoas você vai encontrar e ver que realmente fez toda a diferença uma palavrinha que você deu para ela, né? Então, eu acho que isso é muito importante, é crucial. E eu achei o máximo esse método Mulher Bem Disposta, né? Que fala de tudo, né? Então, isso é ser inteira, sem precisar dar conta de tudo sozinha. É saber que quando a gente se alinha com Deus, o resto se ordena. Então, isso é uma base, assim, enorme que eu tenho. Não sem luta, mas com sentido. E se minha história pode somar na vida de alguma mulher que está ouvindo, então valeu a pena, né? Mas com certeza pode somar, com certeza, com certeza. Eu aprendo muito com você, mesmo não tendo sido conversas profundas há muito tempo, as que têm acontecido nesse tempo mais recente têm sido tão produtivas e o quanto Deus tem te usado para, através da sua vida, também ser uma via de santificação para mim, porque você foi ponte também para coisas que hoje eu tenho vivenciado, para ambientes que eu tenho me colocado, para pessoas com quem eu tenho me conectado. Então, assim, a minha gratidão pelo seu sim a Deus, pelo seu servir, porque tem também sido um caminho
que está tocando o meu caminho de santificação. Então, muito obrigada de coração. agradeço. Obrigada por ter aceitado estar aqui. Fala para as bem dispostas também a sua rede social, para que elas possam também se conectar com você. E se elas quiserem talvez te perguntar mais, aquelas que surgirem aquele medinho, aquelas coisas voltadas para a maternidade, para a carreira, Sim, que elas possam sim. compartilhar com você também. Claro, o meu é Susan Rodrigues. @Susan Rodrigues. @Susan Rodrigues, isso. Ele é bloqueado, né? Ele é fechado, mas a gente, né? Dependendo dali, a gente vai abrir. Manda aí uma mensagem para ela que ela vai saber, vai aceitar lá a mensagem para conversar com vocês. Justamente por essa exposição, né? Eu decidi isso há bastante tempo, quando eu tive os meus filhos, que eu não queria mostrar nada além do que é a realidade, né? Claro que as redes sociais, eu falo muito sobre isso, porque, ai, nossa, que família linda, que fotos lindas, quantos momentos maravilhosos. A vida não é só isso, né? Ali são lindos recortes de momentos especiais, mas que todos nós temos as nossas lutas, né? E que o mais importante é começar e recomeçar. Caiu, levanta, né? E vamos lutar de novo, tendo a certeza de que Deus nos ama e que Ele tá ali esperando o nosso sim de novo, né? É isso. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Foi um prazer ter você aqui. Um prazer. Eu tenho certeza que você abençoa a vida de muitas bem dispostas. E bem dispostas, se você ainda não está inscrita aqui no canal, clica para se inscrever, já curte aqui esse episódio, deixa o seu comentário, se você tiver alguma pergunta, deixa aqui pra gente. E já se inscreve no canal, compartilha esse episódio com mais pessoas para que elas possam saber e sentir esse chamado para se conectar mais com o amor de Deus e buscar essa vida que só é possível ser feliz e persistir se estiver realmente conectada com Deus. E se você também ainda não está nos seguindo nas redes sociais, o perfil do Bem Dispostas Cast, @BemDispostasCast. E estamos também no Spotify. Você pode acompanhar também os episódios em áudio pelo Spotify. Vai ser um prazer ter você na nossa multiplataforma do Bem Dispostas Cast. E nós nos vemos no próximo episódio.